Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Enquanto os irmãos aqui na ADEF Lourinhã estão localizando o texto que vai guiar a nossa reflexão nesta noite, quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Permaneça conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Os irmãos aqui já acharam segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vou ler novamente. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Meus amados irmãos, Igreja em Cristo do Senhor, nesta noite eu quero falar sobre o domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Você pode perguntar ao seu irmão aí, quem domina ele? Será que quem domina ele é a esposa dele? Será que quem domina ela é o esposo dela? Será que quem domina ele são os filhos? Ou pior, será que quem domina ele é ele mesmo? Eu vou repetir a pergunta. Será que quem te domina é você mesmo? E nesta noite, a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos guiar a sermos dominados, não por nós mesmos. Eu não sou um bom requisito ou um bom parâmetro para me dominar a mim mesmo. Minha esposa também não é. Os meus irmãos à minha volta também não são. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o melhor e a melhor caminho, a melhor pessoa que pode nos dominar. Você pode dizer, mas pastor, o Senhor, a Bíblia diz que nós somos livres, nós cantamos nesta noite que nós somos livres. E é verdade. Mas o Senhor Jesus disse: trocai o jugo do pecado e aceitem o meu jugo. E o jugo de Jesus Cristo, que é leve, que é manso, chama-se Espírito Santo de Deus. Não são as suas vontades, não são os seus pensamentos, não é o seu querer, é a vontade do Espírito Santo de Deus. E para falar do domínio do Espírito Santo de Deus, é preciso entender que Jesus, ele já deu o Espírito Santo por completo. Deus já mandou o Espírito Santo por completo. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele age com força. O Espírito Santo não é uma energia, ele age com energia. O Espírito Santo é uma pessoa e ele entregou toda a pessoa do Espírito Santo para aqueles que acreditam no poder e no sacrifício vicário de Jesus Cristo, Jesus, nosso Senhor. E ele entregou o Espírito Santo por completo. Você não tem 10% do Espírito Santo. Você não tem 5% do Espírito Santo. Você não tem 99,% do Espírito Santo. Ou quem sabe você pode estar imaginando que o Espírito Santo sendo Deus, o Senhor dividiu o Espírito Santo aos crentes. 1% ao pastor João Cupertino, 1% ao diácono Lucas Braga, 1% ao diácono Caio Silva, 1% a fulano de tal, 1% à irmã Beltrana. Não! Deus entregou por completo a cada um de nós a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi entregue completo. E o desejo de Deus é que ele seja completo em nós.
Então você não se enche. O Espírito Santo não se enche de você. Você precisa se encher dele. Já foi entregue. Muitas vezes a gente pensa: Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. E Deus está lá de fora: eu já entreguei o Espírito Santo. É você que precisa se encher. É você que precisa sair da margem dos rios, lá do profeta Ezequiel, e precisa avançar, e entrar, e entrar, e entrar, até você não ter controle sobre a sua vida e deixar este rio dominar e governar a sua vida. Somos nós que precisamos nos entregar ao Espírito Santo. Ele já foi entregue a nós. A questão não é o quanto Deus entregou o Espírito Santo. A questão é o quanto o Espírito Santo tem de mim e de você. O Espírito Santo tem toda a sua vida à disposição. Você está com controle. Você tem o Espírito Santo tem o controle total da sua vida. Ele tem o controle total das suas emoções. Ele tem o controle total dos seus pensamentos. Ele tem o controle total da sua vontade. Ele tem o controle total da sua vida. Se o Espírito Santo mandar você sair do trabalho e urgente pregar o evangelho para uma pessoa, você vai obedecer? Se em um autocarro o Espírito Santo bradar no seu coração e mandar você pregar a voz alta, você vai obedecer? Mas não é só isso. Se o Espírito Santo confrontar o seu pensamento com o pensamento de Deus, você vai abandonar o seu pensamento para aceitar o pensamento de Deus? Se o Espírito Santo confrontar os seus sentimentos, os seus desejos, as suas emoções com a vontade de Deus, você vai se entregar à vontade de Deus? De forma bem clara, eu, de mim mesmo, não seria pastor. Pelo menos pastor de igreja. Aceitaria ser pastor, mas trabalhando e servindo ao Senhor. Não por completo como eu estou. Mas foi a vontade de Deus e eu precisei me submeter à vontade de Deus. O Espírito Santo precisa ter total domínio, sabe por quê? Porque você tem liberdade. Deus te deu livre arbítrio e Deus quer que você entregue esse livre arbítrio ao Espírito Santo por completo. Quem sabe você já deixou o seu casamento ser governado pelo Espírito Santo, mas a sua vida no trabalho ainda precisa ser governada pelo Espírito Santo. Quem sabe na igreja você já se aceitou deixar ser governado pelo Espírito Santo, mas na sua casa você precisa deixar o Espírito Santo governar a sua vida? Quem sabe você já aceitou alguma parte? Não, o Senhor quer todas as áreas da sua vida. O Senhor quer dominar a sua vida, o Senhor quer dominar o seu casamento, o Senhor quer dominar a sua família, o Senhor quer dominar o seu trabalho, o Senhor quer dominar a sua vida por completo. Aí muitos podem perguntar: mas por que Ele quer dominar? Porque Ele sabe melhor o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Porque Ele sabe como fazer nos alcançar o projeto que Deus fez para cada um de nós. Nós não sabemos qual é o projeto de Deus e que, mesmo sabendo, nós não sabemos como alcançar esse projeto. José soube que o projeto de Deus para sua vida é que ele fosse governador. Só que ele não sabia que para ele alcançar aquilo, ele precisava primeiro ser preso, escravizado e depois preso. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. A questão é que muitas pessoas não entendem o Espírito que nós temos, ou o Espírito que Deus nos deu. O Espírito que Deus te deu não é um espírito de timidez. Estão preparados? O Espírito que Deus te deu não é um espírito de medo. Pastor, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho. Só que você tem um espírito que não tem vergonha. E ele quer te usar para não ter vergonha.
O espírito que o Senhor nos deu não foi um espírito de medo. Paulo vai escrevendo a Timóteo e vai falando: olha, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor. Em algumas versões vai falar: Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de esconderijo. Sabe aquela pessoa que se esconde? Os problemas vêm, ela se esconde. O vento assopra, ela se esconde. Deus não nos deu esse espírito. E o apóstolo Paulo vai dar 3 características do espírito que nós temos, que Deus nos deu. A saber, o espírito que nós temos é o espírito que o Senhor soprou aos discípulos antes dele partir para as mansões celestiais e preparar lugar para nós. Ele ressuscitou ao 3º dia, e João capítulo 20 vai dizer que o Senhor soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo de Deus de poder. E eles receberam o Espírito Santo de Deus, mas o Senhor ainda falou: mas depois que eu partir, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí no dia de Pentecostes o Senhor cumpriu a promessa feita por Joel, feita por Isaías, através de Isaías, através de Joel, através de Moisés, através dos homens de Deus do Antigo Testamento. O Senhor cumpriu a sua promessa e entregou o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes a toda a raça humana, mas os discípulos já tinham recebido o selo do Espírito Santo quando o Senhor soprou em suas narinas e disse: receba o Espírito Santo. É este o Espírito Santo que eu estou falando. O Espírito que quer governar a nossa vida. Agora, olha só as características desse Espírito. Vocês olhem para eu não tossir tanto, né? Não é de temor, não é de medo, não é de timidez. Eu disse certa vez, recentemente, a um obreiro que está começando aqui do Ministério ADEF, não é daqui de Lorian, e falei: olha, eu tenho, sei lá, hoje 18, 20 anos, que prego. Comecei esporadicamente, mas tenho um tempinho de carreira aí pregando. Mas toda vez que vai me subir ao altar, eu tenho um problema que eu, naturalmente, não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou mais introvertida. Agora, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa tímida. Porque essa parte eu já venci. Eu chego nas pessoas e digo: Pai do Senhor, então, você quer aceitar Jesus? Você conhece Jesus? Para começar é um problema. Eu sempre falo que para começar a mensagem é o problema. Agora, depois que começa, irmãos, já foi timidez, já foi medo, porque o Espírito Santo já está governando, e agora ele vai caminhando. Agora, olha só as características deste Espírito que nós recebemos. Primeira característica: Espírito de poder. E não é um poder político, não é o poder jurídico, não é o poder policial, não é o poder econômico, é o poder que tem o poder de todos os poderes. Jesus disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está falando, tem todos os poderes aqui. O Senhor, em sua infinita bondade, Ele criou certas hierarquias. Aí tem o poder nas regiões celestiais entre os anjos. Tem hierarquia de poder até entre os demônios. Tem hierarquia de poder entre os seres humanos. Tem hierarquia de poder entre a natureza. Mas todo o poder dos anjos, dos demônios, dos homens e também da natureza estão nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus usa ela como Ele quer. É este o poder que está à nossa disposição. O poder do Espírito Santo. E este poder nos dá capacidade para vencer. Primeiro, a carne. Sim, nós temos tentações. Se são tentações, são desejos nossos. Ninguém é tentado naquilo que não deseja. E o Espírito Santo nos dá poder. Se nós deixarmos o governo sobre ele, nós temos poder para vencer a carne.
os desejos da carne, os pensamentos da carne, os sentimentos da carne, os atos da carne. O Senhor nos dá poder para vencer a carne. Mas Ele também nos dá poder para vencer o pecado. O pecado aqui não é exatamente os frutos do pecado, é a raiz do pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, nos fazem mentirosos, roubadores, idólatras, prostitutos, adúlteros. Isso que nos afasta de Deus, a raiz, o centro de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O Espírito Santo nos dá poder para nos santificarmos, nos purificarmos, e aí a gente consegue vencer o pecado, e nos afastando do pecado, nos aproximamos cada vez mais de Deus. Muitas pessoas falam, mas todo mundo é pecador. Se você for olhar para a lista dos homens de Deus, vamos começar de Abraão. O homem que é amigo de Deus, o homem que virou o pai da fé, teve seus pecados, teve seus erros. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve seus problemas. João, o apóstolo João, que era um homem que colocava a cabeça, reclinava a cabeça no ombro de Jesus, também teve suas dificuldades. A questão aqui não é as dificuldades que nós estamos passando, pelas tentações, a questão aqui, meus amados irmãos, é quem está vencendo. É eu ou é o Espírito Santo? É o diabo ou é o Espírito Santo? Agora foi a tosse, né? É o mundo ou é o Espírito Santo? E o Senhor está nos convidando a sermos governados pelo Espírito Santo. E este Espírito Santo nos capacita para vencer o pecado e vivemos em santidade. Não é possível acreditar em uma ação do Espírito Santo que só nos capacita a vivermos as coisas boas de Deus, sendo que toda a palavra de Deus, inclusive o Novo Testamento, inclusive as cartas de Paulo, todas as suas cartas de Paulo, vai nos mostrar que o poder de Deus nos empodera, nos capacita a viver uma santidade. E Pedro, ou foi João falando, diz que aquele que roubava não pode roubar mais, aquele que era adúltero não adultera mais, aquele que era idólatra não idolatra mais. Por quê? Porque agora recebeu poder para vencer essas coisas. Deus nos deu um espírito de poder, e Ele quer usar esse poder em nós. Ele quer usar esse poder na sua vida. Você precisa deixarmos o Espírito Santo gerar o seu fruto em nós, e o seu poder ser aperfeiçoado em nossas vidas. Não é que nós somos super crentes, muito pelo contrário, não existe esse negócio de super crente não, irmãos. A pessoa que acha que é super crente pode preparar, que vai ser o tombo, vai ser grande. A pessoa, vou repetir, que acha que está lá no alto nível e que já é o bambambam, não sei se essa expressão aqui em Portugal existe, que já é o super crente, super herói, pode preparar, que a queda vai ser feia. Por quê? Porque uma pessoa que já se acha super crente, esquece que tem que vigiar, esquece que tem que ficar esperto, esquece que tem que se humilhar, esquece que tem que adorar ao Senhor, entregar toda a adoração a Deus. Mas o Espírito Santo está conosco para até isso também fazer a gente vencer. Mesmo recebendo poder para vencer a carne, isso aqui que tanto nos leva para levar o pecado e até o fruto inicial do pecado, esse Espírito Santo também nos leva à humildade, nos leva à mansidão. Mas esse poder também que o Espírito Santo nos dá, que é um espírito de poder, nos faz vencer também o mundo. O mundo, meus amados irmãos, ele está nos oprimindo de uma tal maneira. Aqui em Portugal, no Brasil, de onde a grande maioria aqui vieram, ou veio, a perseguição, ela não é uma perseguição militar. Ela não é uma perseguição violenta no sentido físico,
Mas ela é uma perseguição violenta no sentido cultural. Vai dizer que é crente, que acredita em certas verdades bíblicas para você ver como é que você é taxado lá fora. Aqui na Europa, no Brasil, nos países onde se diz que há liberdade religiosa. Vai dizer que aceita a palavra de Deus e que condena as práticas pecaminosas. As pessoas parece que se transformam. Porque não são elas exatamente. Porque nós não lutamos contra ela. É o inimigo tentando oprimir as pessoas e não deixar a verdade alcançar as suas vidas. Mas o Espírito Santo que nós temos também nos dá poder para vencer o mundo. O mundo vem com pratos bonitos, de ouro, de prata, de cristais. O mundo se apresenta como um garanhão. O mundo se apresenta como um avião. O mundo se apresenta de maneiras diversas. Mas o Espírito Santo que está em nós nos dá poder para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o pecado. Você tem poder, porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Quantos já sabem que o Espírito Santo está na sua vida? Você tem poder para vencer. Você tem poder para vencer. Você tem poder para vencer. Agora, meus amados irmãos, o Espírito Santo também, ele é um espírito de poder que nos faz vencer também o diabo. Se a carne, o pecado e o mundo eu venço fugindo dele, o Senhor fez com que o diabo a gente vencesse resistindo a ele. Ô irmã, resistir o diabo não é fácil. O bicho é feio. Ele parece bem grande. Ele parece bem forte. E que realmente o é. Só que aí você olha para o Espírito Santo que tem em você. Ele é Deus. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é grande. Ele faz. Ele acontece. E não há nada que o impede de ele vencer por nós. Aí você não se contenta em olhar para dentro de você, que está o Espírito Santo dentro de você, operando maravilhas em você. Aí você lembra de Jesus, que está à direita do Pai intercedendo por nós, governando todas as coisas com o poder da sua palavra. Ou seja, você permanece firme. O diabo encara, e você nem reage, mas permanece firme. Porque o Espírito Santo está em você e te dá poder para resistir ao diabo. O diabo se apresenta de maneiras diversas, mas você pode vencer o diabo, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo também, de poder, nos dá poder para fazermos maravilhas. Sim. Você pode colocar a mão no doente e ele ser curado. Porque não é você, é o Espírito Santo que está em você. Não é o seu nome, é o nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele não é a sua palavra, é a palavra de Deus que é fiel e verdadeira. O final do texto vai dizer que fiel é a palavra de Deus. Fiel é a palavra de Deus. O Espírito, quem é salvo aqui? Levanta a mão. Quem tem certeza de salvação aqui? Levanta a mão. O Espírito Santo está dentro de você. E ele te potencializa para vencer a carne. E ele te potencializa para vencer o pecado. E ele te potencializa para vencer o mundo. Ele te potencializa para vencer o diabo. E ele também te potencializa para fazer maravilhas. Se o endemoniado aparecer, você pode repreender e ele tem que sair. Se um doente pedir oração, você pode orar e ele vai ser curado. É óbvio que tem tudo à vontade de Deus, porque tem doenças que Deus não tira. Eu já orei por pessoas do jeito que eu estou aqui. E a pessoa estava menos ruim do que eu. A pessoa foi curada na hora e eu continuei tossindo. Isso aqui não é só um problema corporal, é um problema também de responsabilidade. Mas, meus amados irmãos, uma coisa é certa, nós temos que acreditar no Deus em que nós servimos. Ele disse que tem poder para curar, ele cura. Ele não quer saber se você está doente, ele não quer saber se você acha que não. Ele tem poder para curar. Acredite no poder curador de Deus.
E o Espírito Santo que está em você te potencializa a fazer maravilhas. Ele não deixa você ficar tímido. Ele não deixa você ficar acambrulhado, parado. Não. Ele te potencializa e te movimenta a fazer maravilhas. Daqui a pouco você acha que não pode estar pregando a palavra de Deus. Você acha que não pode estar cantando com autoridade. Você acha que não pode e está repreendendo o diabo. Por isso, deixe o Espírito Santo dominar a sua vida. Porque ele tem poder. Poder. Quem não quer ter poder? Quem não quer ter poder? As pessoas lutam, muitas das vezes não é por dinheiro. Eu vejo muitos empresários buscando cargos políticos, tentando se eleger, que a ideia às vezes não é dinheiro, é ter poder para governar, para mandar. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas é outra pessoa que governa ela. Aí fica atribulando um para poder tomar o cargo. Mas o Espírito Santo que está em você, ele é um Espírito Santo de poder. E te potencializa a viver uma vida santa diante de Deus. Uma vida cheia da presença de Deus. Agora, esse Espírito que tira os nossos temores, os nossos medos, a nossa timidez, ele também é um espírito de moderação. Aqui há um contraste bem grande, né? Extremos totalmente opostos. Sim ou não? Porque de um lado está poder, e uma pessoa que tem poder não precisa ter medo. Uma pessoa que tem poder pode andar firme. Sim ou não? Agora esse mesmo Espírito também opera em nós a moderação. Esse mesmo Espírito opera em nós a tranquilidade. Um exemplo. Paulo uma vez está pregando, aí tem lá um atrapalhando ele. Eu acho que ele não deixou o Espírito Santo governar ele, ele fica cego ou fica mudo, alguma coisa assim. A pessoa ficou na hora. Agora a pergunta é, era para Paulo fazer aquilo? E que fosse o meio foi aquele? Aí depois ele vai mostrar, olha, precisamos ter moderação. O fruto do Espírito é equilíbrio. E essas coisas nós vamos ter, não é num passe de mágica. Você hoje vai receber, você tem o Espírito Santo, aí você dorme, acorda, não, agora eu sou tranquilo. Você ora a Deus, Senhor, eu quero tranquilidade, eu quero ser moderado, eu quero ter boa palavra, eu quero ser manso, eu quero usar o teu poder, mas eu quero usar com mansidão. Não vai ser uma coisa de passe de mágica. Aí Deus vai levantar uma atribulada ali. Deus vai levantar um outro atribulado acolá. Deus vai levantar um atribulado. Você. Não é eu não, tá vendo? Espero. Você vai começar a ficar nervoso. É o Espírito Santo te treinando. Você não pediu para ser calmo? Você não pediu para ser moderado? Você não pediu para ser dominado pelo Espírito Santo? Aí o Espírito Santo, eu quero ver agora se você vai deixar eu agir. Eu quero ver se você agora vai agir por conta própria ou vai deixar eu agir. Eu quero ver se você vai me obedecer ou vai obedecer à sua vontade. Eu quero ver se você vai obedecer à minha pessoa ou às autoridades que estão lá fora. Eu quero ver se você vai obedecer a mim ou vai obedecer aos teus sentimentos. Tem pessoas que são valentões, né? Tem pessoas que são bravas. Tem pessoas que falam o que acontece. E o Senhor, não, tenha calma. Tenha calma. O Espírito que é para nos dominar, ele nos dá poder. E precisamos usar esse poder. Nós não podemos negligenciar esse poder. Paulo vai escrever que nós não podemos negligenciar nenhum dom de Deus, nenhum bem de Deus. Mas um dos bens do Espírito Santo é a moderação. O que é essa moderação? Em algumas traduções, vai falar da mansidão. Outros vai falar de equilíbrio. Ou outras versões vai falar de não, a ideia contrária a bêbado. Pessoa consciente.
Essa moderação é a consciência do que está fazendo. Pastor, me deu uma coisa na cabeça assim, eu fiz, e quando fiz, já fiz. Você está sendo dominado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo nos dá consciência do que Ele está fazendo em nós e através de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele nos usa assim, e às vezes Ele nos toma de uma tal maneira que a gente não tem controle, a gente não quer fazer, e a gente faz porque Ele nos toma, mas Ele não tira a nossa consciência. Mas também é discernindo verdadeiramente quem é o nosso inimigo. Que o problema maior de deixar o Espírito Santo nos governar, não o problema do Espírito Santo nos governar, mas o nosso problema, é que às vezes na nossa luta que nós estamos vivendo, sejamos crentes ou não, temos uma batalha. A diferença é que uns estão lutando, outros já estão dominados. Mas esta luta tem um inimigo, temos aliados e na esfera material pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo. Mas que o nosso verdadeiro inimigo é outro. Você tem consciência de que seu irmão não é seu inimigo? Você tem consciência que seu esposo, por mais chato que ele esteja por conta da conta do cartão, ele não é teu inimigo? Você tem consciência que tua esposa, por conta do maior que seja a TPM, ela não é tua inimiga? Você tem consciência que aquele endemoniado que apresenta na sua frente, te perturbando, ele não é teu inimigo? Eu falei de familiar, mas vamos falar das pessoas que realmente estão sendo usadas. Você tem noção de que uma pessoa que se apresenta para você, para te agredir, ele não é, de fato, verdadeiramente o teu inimigo? Aí o Espírito Santo que deve nos governar, ele é um espírito de consciência. Quem é meu inimigo? Meu inimigo é Satanás. Meu inimigo são os anjos demoníacos. São os seres que atuam nas regiões celestiais e territoriais para tirar a paz, para roubar, para matar e para destruir. Estes são os meus inimigos. E o meu inimigo não acontece na esfera física, acontece na esfera espiritual. Então, se é na esfera espiritual, as armas precisam ser? As armas precisam ser espirituais. Você não vai resolver com ponto 40, com 38. Você vai resolver com fé. Ele está assim, mas eu creio que Jesus pode libertá-lo. A situação está difícil, mas eu creio que o Senhor pode mudar. Eu estou doente, mas eu creio que o Senhor pode curar. Meu irmão está doente, mas eu creio que o Senhor pode curar. É fé. Ao invés de murmurar, eu tenho fé. É usando fé que eu luto contra o meu verdadeiro inimigo. Aí as pessoas estão nos futucando, não sei se aqui eu posso falar assim, nos perturbando, nos amedrontando, e a gente permanece firme, porque nós estamos tendo fé em Deus. É o Espírito Santo operando o poder da fé em nós, porque Ele nos dá consciência de quem é verdadeiramente o nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Irmão, quando você começar, presta atenção aqui, quando você começar a ficar muito nervoso, atenção, quando você ficar muito nervoso com alguma pessoa, pode repreender, porque o inimigo quer separar você, principalmente se essa pessoa estiver muito estritamente ligada a você. Esposos, se começar a ficar muito irritado com sua esposa, levanta a mão e repreende a ação do inimigo. As esposas também, tá? Pais, filhos, obreiros, entre obreiros, irmãos em Cristo, entre irmãos em Cristo, se começar de uma hora para outra, você começar a ficar nervoso com uma irmã e às vezes é direcionada, levanta a mão e repreende. Eu repreendo, eu creio que o Senhor Jesus está conosco, eu creio que minha irmã e meu irmão é uma bênção, meu esposo e minha esposa é uma bênção, Deus está comigo, Deus está no controle. Usa as armas espirituais, fé, justiça, usa as armas espirituais, certeza de salvação, usa as armas espirituais,
Às vezes, meus amados irmãos, você está com tanta... Aí você começa a pregar o evangelho. Meu irmão, você desarma tudo. Você desarma tudo. Por quê? Porque às vezes o problema não é físico, o problema é espiritual. O problema não é físico, o problema é espiritual. E o Espírito Santo que Deus nos deu é um Espírito Santo de temperança, de equilíbrio. Agora, como é que eu ajusto esse equilíbrio sem ser tímido, sem ser medroso? Porque nesse equilíbrio, nessa luta, eu tenho que ter equilibrado aqui. Então, nesse meu equilíbrio, eu vou tentar moderar a minha voz. Sim ou não? Eu vou segurar a minha mão. Sim ou não? Ou deveria. Eu vou segurar as minhas palavras. Sim ou não? Mas a palavra também diz que o Espírito Santo é de poder. E quem tem poder, ele tem que usar a mão. Ele tem que usar o poder. E o poder está na voz. O poder está nos atos. Como é que eu equilibro poder e mansidão? Como é que eu uso coisas totalmente, diametralmente opostas a serviço do reino de Deus, sendo que o Espírito Santo é um e ele opera as mesmas coisas? Como é que eu, sendo dominado pelo Espírito Santo, sou dominado para ser paciente, ser dominado para ser equilibrado, não ter medo, mas ao mesmo tempo ter poder? Usar a autoridade que o Senhor tem nos dado. Usar a autoridade que o Senhor dá ao seu povo. Usar a unção que o Senhor dá ao seu povo. Como é que eu equilibro essas coisas? A resposta é que este Espírito também é espírito de amor. É amor. O equilíbrio não está no poder. O equilíbrio não está na paciência ou no próprio equilíbrio. O equilíbrio está no amor. Se você viver uma vida por poder, como viveu Davi, presta atenção nisso aqui, isso aqui é forte. Davi viveu no poder. A Bíblia fala que Davi era um homem tão valente que as pessoas falavam, ninguém se segura perto dele. E o próprio Deus impediu que ele construísse a casa de Deus, porque ele era um homem cheio de sangue nas mãos. E eu não estou falando só do sangue de Urias, não. Que ali foi um assassinato qualificado. Sangue de muita gente que ele, enquanto não assumiu o trono, matou. Tinha tanto sangue, mas Davi era tão temente a Deus que mesmo sendo homem tão mau, bruto, que usava o seu poder mesmo com força, ele se derramava e se arrependia diante de Deus. Aceitava as punições de Deus melhor do que preferia as punições de Deus, que são piores do que as punições dos homens. Preferia estar com Deus morto do que estar diante dos homens vivos. Aí o Senhor deu a maquete da casa, da igreja, do templo. Mas não deixou ele construir porque ele viveu dominado pelo poder. Ele viveu toda a sua vida usando o poder. Agora, ao outro lado, seu filho Salomão. Salomão viveu o equilíbrio, sabedoria. Salomão era tão sábio que até da espada fez com que revelasse uma coisa que era difícil de ser revelada. Porque não tinha teste de DNA, não tinha outros testes que poderiam comprovar alguma coisa. De sangue, não tinha nada. Mas lá tinha duas mulheres brigando por um filho que estava vivo e o outro estava morto. Ele usou a espada, que é para matar, a espada que é para dividir, a espada que é para esconder. Ele usou a espada para dar vida, manter a vida e para garantir uma vida. A forma de tanta sabedoria que Salomão teve. Viveu nessa sabedoria, mas foi frouxo em algumas áreas.
Aí nós vamos observar outro personagem na palavra de Deus, que foi poderoso e sábio ao mesmo tempo. Moisés. Moisés, ele não usava a sua sabedoria para tomar decisões. Moisés não consultava o seu poder para tomar decisões. Moisés consultava a Deus. Senhor, é para usar a força ou é para usar a sabedoria? É para usar de violência ou para usar de segura a onda? Porque Moisés aceitou ser dominado por Deus, governado por Deus. De tal maneira que até em atos que Moisés não fez nada, o Senhor fez por ele. E a palavra de Deus diz que Davi viveu uma vida de lutas. Salomão, embora manteve a paz sobre Jerusalém, sobre Israel, também teve suas lutas. Mas Moisés, está escrito, que os seus olhos não viram cansaço, fadiga, porque ele estava governado por Deus. E o governo de Deus, além de nos dar poder, ele nos dá equilíbrio, mas ele nos dá o amor de Deus. É o amor, o alvo, o centro, o principal ativo de Deus nas nossas vidas. Você pode achar que é o poder, não, é o amor de Deus. É o amor de Deus que não te mata por causa do seu pecado. É o amor de Deus que além de não te matar, ele ainda te dá o perdão. É o amor que além de te dar o perdão, ele não te dá o perdão como alguns dão, né? Eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Não, o Senhor falou, eu te perdoo, eu quero você pertinho de mim. E não só pertinho de mim, ainda dá uma esperança de viver eternamente juntamente com Ele. Eternamente. Um perdão verdadeiro. Um amor que excede todo entendimento. Quem entende o amor de Deus? Mas é o amor de Deus que é poderoso. É o amor de Deus que não é vencido. É o amor de Deus que confunde. E é o amor de Deus que nos transforma. O poder não nos transforma. A sabedoria, a paciência, a tranquilidade não nos transforma. Mas o amor de Deus nos transforma. O Espírito de Deus não é um espírito de temor. Então nós não estamos autorizados a falar do que quer, do jeito que quer. Nós não estamos autorizados a agir como queremos. Nós temos que ter sabedoria. Por quê? Porque o amor de Deus está dentro de nós. E o amor de Deus mostra que nós precisamos ter amor a Deus acima de todas as coisas. Mas esse amor de Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, faz com que nos amemos uns aos outros. O Espírito de Deus é um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Sabe por que Paulo está escrevendo isso? Porque Timóteo está em Éfesos, governando a igreja, já controlado muitas coisas de problemas que ele tinha resolvido na primeira carta. Mas tinha um problema muito grande a ser administrado por Timóteo. Paulo estava sendo acusado e mais à frente seria condenado por terrorismo, por ter incendiado Roma, sendo que a história, obviamente a história já provou que não foi Paulo nem os cristãos, foi o próprio César que colocou fogo e colocou a culpa nos judeus. Mas ele está sendo acusado. Imagine como é que estava a igreja e o próprio Timóteo. Paulo disse, fulano de tal me rejeitou, fulano de tal me abandonou. E você, Timóteo? Outros rejeitaram não só a mim, mas rejeitaram a fé. É esse que eu vou seguir? Aí Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, permanece firme na presença de Deus. Guarda o bom depósito de Deus. Guarda a presença de Deus. E seja dominado por Deus.
Não deixe que as circunstâncias, meu irmão, tire a sua fé e te impeça de falar do amor de Deus. Não deixe que os escândalos, verdadeiros ou falsos, te impeçam de falar do amor de Deus. Os escândalos acontecem, mas ai daqueles que promovem escândalos. Não deixe que nada te impeça de ser governado pelo Espírito Santo. Haja com mansidão, mas entenda que precisa agir com poder, dominado pelo amor de Deus. O amor de Deus vai te revelar quem são os seus inimigos e quem não são os seus inimigos. Quem você precisa se afastar porque estão sendo deixados dominar pelo inimigo e quem você deve se aproximar. Você precisa se aproximar do povo de Deus, daqueles que estão lutando com Deus, daqueles que estão lutando por Deus e daqueles que estão lutando para Deus. E deixa o Espírito Santo te governar. Você for a sua carne vai reclamar, vai, porque você acordar 4 horas da manhã sem entender o que é, e em vez de assistir Netflix e orar, a carne não vai gostar. Mas ela precisa ser mortificada mesmo. O Espírito Santo, o seu espírito, melhor dizendo, ser vivificado. Aí o Espírito Santo, você acha que não pode. Aí o Espírito Santo, você pode sim. É só começar que eu deixo você, que você vai ver que você pode. Você acha que não pode subir no altar, aí o Espírito Santo diz, você pode sim. É só começar a subir que você vai ver como que você pode. Porque não é nós, não é você. É o Espírito Santo que está em nós. Ele tira todos os medos. O amor. E me permita uma última consideração nesta reflexão. Não existe amor à primeira vista. Quem diz isto está enganado. Pode estar com as melhores intenções. Existem paixões à primeira vista. Existem desejos desenfreados à primeira vista. E desses desejos e dessas paixões podem gerar amores. Amor é resultado de relacionamentos. Você começa um relacionamento. E aí você vai passando dificuldades nesse relacionamento. Se for amor verdadeiro, ele vai se unir cada vez mais. Amor é resultado de relacionamentos. Pergunta e encerramos. Qual o teu relacionamento com o Espírito Santo? Qual o teu relacionamento com Deus? Qual é o teu relacionamento com o Todo-Poderoso? É um relacionamento de rebeldia? Ele te pede para você ir aqui, você vai por cá? É um relacionamento de resistência ou um relacionamento de quero te conhecer mais, ó Deus, porque tu és o Todo-Poderoso. Quero te conhecer mais, ó Deus, porque tu és maravilhoso e o seu amor é insondável. Quero te conhecer mais, ó Deus, porque o Senhor entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário em meu lugar. Quero te conhecer mais, ó Deus. Para conhecer mais a Deus, é preciso obedecer a Deus. Se deixar governar por Deus. E quem é governado por Deus faz coisas que nem ele imagina que pode fazer. Porque não é você, não é nós, é o Espírito Santo te impulsionando. Então deixa-se governar por Espírito Santo. O Espírito que está em nós, que está em você, é um espírito de poder, amor e mansidão. Se tiver em dificuldade em entender o poder e a mansidão, resulta no amor. Leva para o lado do amor. O amor tudo resolve, o amor tudo suporta, o amor tudo aprende, o amor tudo suporta, o amor tudo vence. E o amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus não é superado pelos tiros, não são superados pelos problemas, não são superados pelos inimigos. Nada poderá tirar o amor de Deus. A única coisa que faz o amor de Deus sair de nós é a gente deixar de lado o amor de Deus. Mas se o amor de Deus estiver em você, descansa no Senhor. Se o amor de Deus estiver em você, está em você, descansa no Senhor. Nada pode tirar a sua fé. Então deixa-se ser governado pelo Espírito Santo de Deus. E você verá que a sua vida será uma vida vitoriosa. Você pode louvar ao Senhor nesta hora. Você está em um culto de Santa Ceia, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Poderoso. Jesus, enquanto esteve na terra, esteve entre os homens,
mas ele mandou o Espírito Santo para estar dentro dos homens. Homens aqui é homem e mulher, tá? É aquele que aceita Jesus e ele está por completo. É hora de você analisar aquelas áreas que você acha que não é o Espírito Santo que está governando. Deixa ele governar. Deixa o amor de Deus governar. Deixa a vontade de Deus governar. Deixa Deus governar a sua vida. Perca o medo de passar vergonha. Perca o medo de sofrer prejuízos. Perca o medo de ser maltratado. Perca o medo de ser agredido. Perca o medo de ser demitido. Perca o medo de passar por provações e privações. Perca o medo e aceite o poder e a vontade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que permanecer em Cristo e não deixar e abandonar, melhor dizendo, as coisas que nos afastam de Cristo, o Senhor Jesus mesmo diz que Ele dará 100 vezes mais no tempo presente e a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode perder algo que é, por exemplo, uma coisa que as pessoas não gostam de perder, que é a razão. Verdade ou não é? Mas o Senhor vai dar 100 vezes mais razão para você e o povo ver que Deus está com você. Você acredita nisso? Então deixa-se governar pelo Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos nos deixar o Espírito Santo governar nas nossas vidas. Não adianta vir para a igreja, ir lá fora, ir até dentro da igreja, não deixar o Espírito Santo governar. Agir com violência ou agir com frouxidão. É preciso deixar o amor de Deus dominar o nosso ser de tal maneira que a gente possa estar como aquele profeta. Está no rio, mas agora não pode ser governado, porque não tem mais terra firme para andar. Precisa ser levado pelo Espírito Santo. Quantos querem ser governados pelo Espírito Santo? Levante suas mãos.